Imagina só, uma navegadora ancestral que cruza os oceanos há mais de 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Uma criatura que viu os dinossauros nascerem e desaparecerem e que até hoje continua a sua jornada épica. Essa é a história da tartaruga marinha. Elas são verdadeiras guardiãs de segredos antigos, sabe? Navegam por territórios imensos que cobrem a maior parte do nosso planeta. Cada tartaruga que a gente vê é um elo vivo com um passado que a gente mal consegue imaginar. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender os desafios gigantescos que elas enfrentam hoje, primeiro a gente precisa dar uma olhada na incrível jornada de vida delas. É uma verdadeira odisseia que dura décadas e atravessa oceanos inteiros. Olha só, tudo começa na areia. Os ovos ficam ali, incubando no calorzinho por uns 60 dias. Quando nascem, é aquela correria desesperada dos filhotes para o mar. Depois disso, eles entram no que os cientistas chamam de anos perdidos, uma fase super misteriosa em alto mar. E aí, décadas depois, os que sobrevivem voltam para as áreas de reprodução para começar tudo de novo. E o que torna essa jornada toda ainda mais inacreditável é um instinto poderosíssimo chamado filopatria. Pensa num tipo de fidelidade absurda ao lugar onde nasceram. É exatamente isso. Só que essa conexão tão profunda como a praia específica é justamente o que as deixa tão vulneráveis às mudanças. Pois é, a jornada começa e termina em terra firme, e é justamente ali, na costa, que elas encontram a primeira leva de grandes perigos. Imagina a cena. No escuro da noite, a fêmea sai do mar. Ela passa horas cavando um ninho para botar cerca de 120 ovos. Durante todo esse tempo, ela fica ali, completamente exposta e vulnerável. Não só a predadores naturais, mas cada vez mais a ameaças que vêm de nós, humanos. As praias, que deveriam ser um berçário seguro, acabaram virando um verdadeiro campo minado. A urbanização da costa traz um monte de problemas. Luzes artificiais, carros andando na areia, construções. Cada coisinha dessas diminui e muito a chance de uma nova geração de tartarugas sequer começar a vida. Essa questão da poluição luminosa, a tal da fotopoluição, tem um efeito devastador. Pensa bem, os filhotinhos evoluíram para seguir o horizonte mais claro, que, naturalmente, seria o mar refletindo a luz da lua. Só que as luzes das cidades invertem esse sinal. Elas acabam indo na direção errada, para o meio da rua, onde morrem de cansaço, desidratadas ou viram presa fácil. A realidade por trás dessas ameaças é essa aí, bem dura. O trânsito de veículos, por exemplo, compacta tanto a areia que a fêmea nem consegue cavar o ninho. Ou pior, esmaga os ovos que já estão enterrados. É um contraste brutal com aquela cena que a gente viu antes, da desova acontecendo em paz. E para os filhotes que conseguem, heroicamente, vencer todos os obstáculos da praia e chegar no mar, bom, os problemas não acabam. A jornada em oceano aberto se tornou mais perigosa do que nunca. E a principal ameaça hoje em dia tem nome e a gente conhece bem: plástico. O lixo plástico no mar é um inimigo que está em todo lugar o tempo todo, transformando o lar das tartarugas num labirinto de armadilhas. E os números são sinceramente assustadores. Um estudo feito no sul do Brasil mostrou que 81% das tartarugas verdes analisadas tinham ingerido plástico. 81%. Para elas, comer plástico virou algo comum, quase uma certeza na vida. É um absurdo. E o que esses números significam na prática é isso aí, bem visceral. Todo esse material plástico foi retirado de uma única tartaruga. Esse lixo causa bloqueios, machuca por dentro e dá uma falsa sensação de que o bicho está alimentado, levando à desnutrição e, no fim, à morte. E não é só o plástico, infelizmente. Elas ainda correm o risco de ficarem presas em redes de pesca, de colidir com embarcações, e ainda tem que lidar com todos os impactos da exploração de óleo e gás. O oceano, que era para ser a casa delas, está virando um ambiente cada vez mais industrializado e hostil. Ok, o cenário parece bem sombrio, eu sei. Mas, em meio a tantos desafios, tem muita gente boa usando a ciência e a conservação para traçar um novo rumo. Essa história não precisa ter um final trágico. Mas aí fica aquela pergunta gigante, né? Como é que a gente faz para proteger um animal que não conhece fronteiras, que viaja por bacias oceânicas inteiras? A resposta começa com uma ideia simples, mas poderosa: tornar o invisível visível. E é aí que entra uma tecnologia fantástica: a telemetria por satélite. Ao rastrear os animais, os cientistas conseguem literalmente desenhar o mapa da vida da tartaruga no oceano. A gente descobre as rotas de migração, onde elas se alimentam, os corredores que elas mais usam, e esse conhecimento é a base para qualquer plano de conservação que funcione.
E o mais legal é que essa ciência toda não fica só no papel, ela vira ação de verdade. Com base nesses mapas e em outros estudos, o Brasil criou várias leis e resoluções para diminuir os impactos. Desde proibir carros em praias de desova até criar regras para atividade de petróleo, cada medida funciona como um escudo para proteger as tartarugas nos momentos mais críticos. E o mais importante, não é só lei no papel, tem muita gente trabalhando na prática, todo santo dia. Ao longo de toda a costa brasileira, existe uma rede enorme de programas de monitoramento, com instituições como o Projeto Tamar e o ICMBio na linha de frente, protegendo ninhos, reabilitando animais feridos e conversando com as comunidades. Bom, e com tudo isso, a gente chega num ponto de reflexão. A jornada da tartaruga marinha, que durou por eras geológicas, parece ter chegado a uma encruzilhada bem crítica na nossa era. É impressionante parar para pensar. Elas sobreviveram a mudanças climáticas radicais, a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros. A grande questão agora é se elas vão conseguir sobreviver a nós. A jornada milenar delas, hoje, depende diretamente das nossas ações. Cada filhotinho que consegue chegar ao mar carrega o peso de milhões de anos de evolução, um instinto de sobrevivência que é simplesmente inabalável. Uma cena como essa representa as duas coisas ao mesmo tempo: a fragilidade de uma única vida e a força imensa da natureza. A odisseia delas ainda não acabou. O final dessa longa história está sendo escrito agora, nesse exato momento. A jornada ancestral delas depende das nossas escolhas modernas. A pergunta que fica é: será que a gente vai limpar o caminho para elas? A responsabilidade de garantir que essa jornada continue é de todos nós.